Sabia que numa escala de 1 a 10, de pouco saudável a muito saudável, os portugueses avaliam o seu atual estado de saúde com 7,3? Este é um dos resultados do estudo A Saúde dos Portugueses, um BI em nome próprio, que vamos explorar neste episódio do podcast Faz Bem à Saúde. Bem-vindo ao 7º episódio de Faz Bem à Saúde, o podcast da Médis que pretende esclarecer os grandes temas de saúde. Eu sou a Patrícia Figueiredo e para nos falar sobre o estudo A Saúde dos Portugueses, um BI em nome próprio, a minha convidada será a doutora Maria do Céu Machado, professora catedrática jubilada da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. A doutora Maria do Céu junta-se a este podcast remotamente. Muito obrigada por aceitar o convite da Médis. Muito obrigada. O estudo A Saúde dos Portugueses, um BI em nome próprio, de que já falámos um pouco no episódio anterior, foi desenvolvido pela Médis e pela Return on Ideas, com o objetivo de, através de um retrato sociológico, construir a biografia de saúde do país. Podemos dizer que a doutora Maria do Céu é como que uma embaixadora desta investigação, não é verdade? É verdade, sou embaixadora. Muito bem. Que novas abordagens é que nos traz este estudo? Este estudo que foi feito parcialmente em entrevistas e parcialmente online é realmente interessantíssimo porque se percebe, por um lado, que os portugueses já têm preocupação com a sua saúde e têm evoluído no seu conhecimento, que nós chamamos literacia em saúde, que é o conhecimento que cada um de nós tem sobre a sua saúde e a saúde em geral, tem evoluído de uma forma fantástica e eu acho que isso se percebe no estudo e isso é muito positivo. De 1 a 10, os portugueses avaliam o seu atual estado de saúde com 7,3. Este valor é fruto de diversos fatores subjetivos que variam até de pessoa para pessoa. É verdade. Nós temos o exemplo aqui no estudo de 2 entrevistados, um sem nenhuma doença diagnosticada, portanto supostamente saudável, que classifica a sua saúde em 7 porque acha que bebe muitos cafés e dorme pouco. E outro que até foi operado a um tumor cerebral, mas como está numa fase em que aparentemente a situação foi resolvida, também se classifica em 7 porque acha que para o que já teve a sua saúde até está muito bem. E é isto que acontece com cada um de nós. São, portanto, fatores bastante subjetivos que influenciam a nossa percepção de saúde. Temos ideia do que é que pode realmente influenciar esta percepção? Os fatores são muitos, mas os inquiridos e os entrevistados neste estudo respondem que para eles os fatores que mais influenciam são o ambiente familiar e a doença ou a morte de alguém próximo, portanto também de alguém de família. E desvalorizam, enfim, ou valorizam menos, digamos assim, a vida profissional, a vida financeira, a vida amorosa, as relações sociais. O que eu acho engraçado e ressalta aqui, portanto, a importância da família, que em alguns países anglo-saxónicos, nórdicos, não é assim tão importante, mas que no nosso país e em outros países sulistas é mais importante. E realmente a família é aqui um suporte importantíssimo. Portanto, esta percepção também está ligada a fatores culturais, a tudo o que nos rodeia. Sim, exatamente. Quer dizer, tudo o que nos rodeia, no fundo, tudo o que constitui o nosso ambiente, entre aspas, do dia-a-dia, onde se inclui, claro, o estilo de vida, as horas de sono. As horas de sono até são valorizadas também e eu acho interessante que se valorize porque na sociedade atual cada vez se dorme menos horas. Começa logo pelas crianças que dormem pouquíssimo, não é? Antigamente obrigava-se uma criança, porque tinha 2 ou 3 anos, a dormir 10 horas, 12 horas, agora deita-se praticamente à hora dos pais e levanta-se à hora dos pais. E isso tem consequências na saúde e consequências muito diretas, seja no adulto, seja na criança. Claro. E realmente nós vemos nas respostas que as horas de sono também são valorizadas, menos valorizadas que o ambiente familiar, obviamente, mas também valorizadas. Mas, portanto, o que eu acho é que dentro dos múltiplos fatores
que influem na saúde, os portugueses conseguem identificar os que realmente nós achamos que são mesmo influenciadores. E apesar de avaliarem com 7,3 o seu estado de saúde, os portugueses na realidade ambicionam um número muito mais elevado. Isto leva-nos a pensar em dois eixos que gostaria aqui de esclarecer: o eixo da prevenção e o da potenciação. Em que é que consistem estes dois eixos? Estes eixos foram criados no estudo e o estudo tem essa criatividade, está muito engraçado em relação à forma como as respostas são tratadas. Eu diria que o eixo da prevenção tem mais a ver com a ajuda externa e o da potenciação com a autoajuda, e já explico. A potenciação, no fundo, significa o cuidado que cada um de nós tem com a sua saúde e o que faz para potenciar essa saúde. A prevenção tem mais a ver ou com o medo da doença ou com as indicações que lhe são dadas externamente, por exemplo, e eu vou dar um exemplo que parece semelhante, mas que faz alguma diferença. Se eu tiver a tensão alta, o médico de família vai-me dizer que devo comer com pouco sal. E eu, portanto, posso fazer a prevenção da hipertensão e das suas complicações, diminuindo o sal na comida. Mas se eu tiver consciência, e isso é prevenção, se eu tiver consciência de que o sal não faz bem à saúde, o sal faz bem, o excesso de sal não faz bem à saúde, eu própria posso pôr pouco sal na comida e pôr pouco sal na comida que faço para os meus filhos e, portanto, desde pequenos, ou para os meus netos, desde pequenos que se habituam a comer com menos sal. Isso é potenciação. No fundo, eu estou ali a fazer também uma prevenção, mas eu própria, de forma ativa, a interferir na minha saúde e na saúde dos que me rodeiam. Depois há uma distribuição pelos eixos da prevenção e da potenciação que revela uma população maioritariamente preventiva. Há, no fundo, uma reduzida mobilização para a melhoria da saúde, que pode estar na falta de motivação ou, às vezes, na falta de consciência. Que espaços de melhoria de saúde é que nós podemos estar a perder? Eu gostaria, e respondendo de certa forma à sua pergunta, de falar aqui na saúde mental. 7% das respostas dos inquiridos assumem que terão algum problema de saúde mental. E uma grande percentagem, mais de metade, refere que sente pouco apoio da parte das estruturas de saúde. E realmente um dos aspectos para a saúde mental é transversal a toda a nossa saúde e a toda a nossa vida. E agora, com a pandemia e com o confinamento, nós profissionais de saúde, percebemos que os problemas de saúde mental também se potenciaram eles próprios, aumentaram em quem, pelo menos, não os tinha identificado e potenciaram os que já tinham alguma dificuldade em ter um equilíbrio mental. E nós sabemos que a organização e a resposta das instituições de saúde não é ainda fantástica em Portugal e talvez seja uma das áreas que seria preciso ter uma melhor resposta. E, portanto, essa é uma área que é muito importante porque, repare, alguém que é saudável, mas que não tem um bom equilíbrio mental, uma boa saúde mental, não se vai sentir com saúde. E, portanto, há aqui um gap, há aqui uma área, e as pessoas conhecem isso, os inquiridos conhecem isso, em que é preciso mais atenção, enfim, da parte da tutela, e é preciso mais organização e mais resposta. Certo. Agora, eu vejo como positivo, gosto mais de ver as coisas, os aspectos na positiva e não negativa, porque sou pediatra, e os pediatras são positivistas, como as crianças. Vendo na positiva, eu acho engraçado e acho positivo que, ao serem inquiridas sobre a sua saúde, 7% dos inquiridos percebam que têm algum problema de saúde mental e gostavam de ter apoio. Este primeiro passo já é fundamental. Sim, o passo, eu diria que o primeiro, ou até antes do primeiro, é a consciencialização, cada um tem de si próprio. Claro que sim. Porque se houver consciência de si próprio, eu consigo potenciar a minha saúde. A professora Margarida Gaspar de Matos, que é a coordenadora da Task Force de Comportamento, que foi nomeada agora por causa da pandemia, li agora umas declarações dela
jornal que dizia, aconselhava os jovens, os adultos jovens e os jovens a tudo o que, e pode-se dizer isto em qualquer idade, que atualmente tudo o que fizessem ao ar livre. A frase era assim. Sim. E eu acho que isto é engraçado e é isto que, no fundo, neste momento, e que nós sentimos também neste estudo, falta aos portugueses, que é apoio e indicação de como é que nós recuperamos o que perdemos, entre aspas, o que nos foi tirado, a vida que nos foi tirada durante estes 2 anos. Porque este estudo também, esse é um aspecto engraçado, tem uma parte focada na pandemia e na reação dos portugueses à pandemia, sendo que muitos dizem que alteraram o seu modo de estar, seja e a sua preocupação com a asepsia e com a desinfecção, seja dentro de casa, seja fora de casa, e com a proteção, obviamente, a proteção individual. Claro. Agora, nós sentimos que há uma sede, isso é bom, ou seja, se as pessoas fossem todas indiferentes e nós pensássemos, pronto, todos estes respondentes, todos estes inquiridos, enfim, gostariam de ser saudáveis, mas é-lhes quase indiferente, mas não, há aqui a percepção da nossa parte, quem fez o estudo, que há uma certa sede global de todos estes inquiridos em ter mais apoio, em ter mais conhecimento, em ter mais resposta. É isso que nós precisamos de aproveitar. Daí esta vontade também dos portugueses de alcançarem um número mais elevado no que diz respeito à sua saúde, no que diz respeito a este índice de saúde. E o estudo conclui também que as pessoas só começam a potenciar a sua saúde quando a começam a perder. A tendência é esta. O que é que podemos fazer para que as pessoas percebam que em muitos casos esta alteração de comportamentos pode chegar tarde demais, ou seja, comecem a potenciar a sua saúde mais cedo, a adotar comportamentos saudáveis mais cedo? Bem, primeiro é preciso explicar que o envelhecimento começa na concepção, não começa no nascimento, começa na concepção. Muito bem. A partir do momento em que alguém ficou grávida, aquele embrião começa já a envelhecer. E isso depende, o envelhecimento desde essa altura até à morte, depende, obviamente, do património genético, melhor ou pior, dos pais, mas depende muito do ambiente. E até o ambiente em que o embrião e depois o feto cresce na grávida é já um ambiente que pode ser um ambiente benéfico e saudável, ou um ambiente não benéfico. Exemplo, por exemplo, a grávida que fuma. Aquele feto já está a envelhecer e ainda não nasceu, não é? Envelhecer mais do que seria suposto pelo seu património genético. E, portanto, toda a prevenção que fazemos na infância, todo o ensino que fazemos na maneira de lidar com a criança, alimentar a criança, o adolescente, estimular o seu desenvolvimento ao longo da vida, é a prevenção de envelhecimento ou prevenção de envelhecimento não saudável. Envelhecer, todos temos que envelhecer. Certo. Mas aqui no estudo, eu diria assim, os mais novos, nas respostas nós vemos que os mais novos até referem, os que têm algum cuidado com a sua saúde, referem que têm cuidado com a saúde para ganhar anos de vida. E os mais velhos, que têm mais de 55 anos, referem que têm cuidado com a sua saúde para envelhecer com saúde. Mas quando se pergunta, e é interessante também, até que idade gostaria de viver, metade dos inquiridos responde pelo menos 90 anos. E depois há aqui uma pequena percentagem, 8%, que gostava de viver pelo menos 100 anos. Uhum. Mas depois um terço diz, bem, eu gostava de viver 90 ou 100 anos, mas se tiver saúde. E depois também é engraçado perceber que o autoconceito de saúde, quando a Patrícia disse que em média os portugueses classificam a sua saúde em 7,3, de 1 a 10, mas os que têm mais de 75 classificam um bocadinho mais alto, chega quase aos 8. E isso é muito engraçado, porque eu posso ter alguma dúvida em relação à minha saúde, mas quando eu chego aos 75 ou aos 80, se eu me sinto bem, eu até acho que tenho uma saúde fantástica, até me sinto grato e feliz. Agora, com aqueles eixos da potenciação e da prevenção, foram construídos 7 segmentos. E há aqui vários aspectos engraçados. E eu, falando nos dois extremos, um extremo
pela positiva, digamos assim, são os potenciadores, que podem ser movidos por um ideal, ou são potenciadores que são reféns da saúde, e eu passo a explicar. Os potenciadores reféns da saúde, ou com medo da doença, são os que, isto é a faixa acima dos 60, 65, são os que até têm cuidado com a sua saúde porque têm medo de surgir alguma doença quando já são mais velhos. E, portanto, é um bocadinho pelo medo. Certo. Enquanto os potenciadores movidos por um ideal, eu acho que aqui o exemplo é o sexo feminino. A mulher tem sempre aquele ideal, enfim, de ser saudável, e ser saudável é ser elegante, não engordar, ter saúde, ter bom aspecto, ter uma pele boa, e, portanto, pode cuidar aqui da sua saúde movida por um ideal. Pode e cuida. No sexo masculino também vemos cada vez mais isso, não é? Cada vez mais o adolescente e o jovem adulto a fazer culturismo, a ir ao ginásio, a gostar de ter uns peitorais, enfim, que sobressaiam na camisa, movidos por um ideal que é um ator de cinema ou alguém que eles acham que devem copiar como modelo. E, portanto, estes são o extremo, digamos, o extremo positivo. Apesar de tudo, cultivam a sua saúde, seja em forma de exercício físico, seja em forma de dieta, seja em forma de prevenir qualquer tipo de doença. Sim. No outro extremo, nós temos dois grupos, os desistentes e os distantes, sendo que os desistentes, enfim, são os que muitas vezes têm vidas destruturadas e, enfim, é uma vida pouco fácil, por problemas financeiros, problemas familiares, problemas de desemprego, etc. E, portanto, não fazem nada, não há nenhuma ação pela positiva para cuidar da sua saúde. E lamento dizer que este grupo dos desistentes é mais masculino. Uhum. Em relação aos desistentes, já têm um bocadinho mais de consciência e um bocadinho mais de vontade, mas falta-lhes realmente a força de vontade para serem os tais potenciadores ou empenhados em cuidar de si próprios. Muito bem, há ainda muito por fazer no que à saúde dos portugueses diz respeito, e eu gostava de lhe pedir, doutora, para nos deixar uma mensagem final que ajude a que estes números mudem e aumentem no futuro. A mensagem será que, a forma como eu vejo, enfim, tenho muitos anos de médica e, portanto, percebo e sinto e tenho a percepção real do caminho que foi feito pela população portuguesa de uma maneira geral, como eu disse no princípio, e realmente a população portuguesa em 2020 ou 2021 nada tem a ver com a população portuguesa do século XX, é uma população já do século XXI, europeia, consciente, muito mais consciente, mas como diz a Patrícia, é preciso fazer mais, e o fazer mais é da responsabilidade de todos. A Organização Mundial de Saúde tem uma frase que eu gosto muito, que é: a medicina tem que ser uma medicina compreensiva, de proximidade e de oportunidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, e a medicina é aqui um conceito lato. Todos nós temos obrigação de promover a saúde nos outros e a nós próprios, e isso passa pela nossa atitude no trabalho, pela nossa atitude nas instituições de saúde. Quando eu digo medicina compreensiva oportunista, é porque a pessoa que está ali à minha frente e que se calhar foi à urgência porque tinha uma amidalite, mas eu vejo, ou que tem excesso de peso, ou que tem hipertensão, ou que não tem, é uma criança e não tem as vacinas, o boletim não está em dia, eu tenho que dar um passo, mais um passo, e explicar àquela família ou àquela pessoa exatamente o que é que deve fazer e a quem é que deve recorrer para melhorar a sua saúde. Mas isto não se faz só nas instituições de saúde, faz-se em todo o lado. As autarquias têm aqui uma responsabilidade enorme em desenvolver projetos, por exemplo, para os idosos não se sentirem isolados, não terem problemas de saúde mental, poderem ter apoio, programas para as crianças, as cidades saudáveis, de modo a que se possa sair de casa e ter um espaço verde, andar de bicicleta, andar a pé, equipamentos, e quando falo em equipamentos são ginásios em céu aberto nos jardins e nos espaços públicos onde se possa praticar exercício físico, e depois a própria responsabilidade social das empresas, em que devem pensar nos seus trabalhadores não como alguém que está ali
tem que entrar às 9 e sair às 5 ou estar em casa em teletrabalho, mas que tem que ter algum apoio de forma a ter, e o apoio é o aumento do conhecimento e a possibilidade, por exemplo, de ir a um ginásio a um preço mais, porque a empresa fez um protocolo com o ginásio, a um preço mais equilibrado e, portanto, todo o apoio, ou um chefe que está atento a alguém que até era muito calmo e tem sinais de estar mais estressado com o trabalho, etc. E, portanto, tudo isto, digamos que a responsabilidade da saúde é a responsabilidade de cada um de nós, é em relação a si próprio, é a responsabilidade de cada um de nós em relação aos outros e é a responsabilidade de todos de forma geral. E só assim é que nós vamos conseguir continuar a melhorar a saúde dos portugueses. É precisamente com o envolvimento de todos que vamos conseguir melhorar a saúde dos portugueses. Doutora Maria do Céu Machado, muito obrigada por nos trazer esta perspectiva tão positiva, este olhar tão positivo sobre este estudo. Muito obrigada pela sua presença e por nos dar a conhecer este BI da saúde dos portugueses e deixar também estas pistas para que possamos melhorar a nossa saúde. Muito obrigada, foi um gosto. Assim terminamos mais um episódio de Faz Bem à Saúde. Obrigada por nos ouvir. Já sabe que em medis.pt encontra os mais variados conteúdos sobre saúde. Acompanhe também as páginas da Medis nas redes sociais. Fique bem e até ao próximo episódio de Faz Bem à Saúde.